Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Spack. A gente tem feito um trabalho de pesquisa de imigração alemã já há algum tempo, especialmente aquela que é voltada para o litoral norte. Quero agradecer ao Centro Cultural 25 de Julho pelo convite feito, pela Verônica Kühl, pelo vice-presidente José Mariano, pelo convite feito, porque é um desafio falar sobre imigração alemã do litoral norte. Essa imigração que é um pouco desconsiderada assim, pela maior parte da bibliografia pesquisa a imigração alemã no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Há um tempo atrás eu escrevi uma revista de história lá de São Paulo, e um dos títulos que eu sugeri foi A Colônia Esquecida, porque ela é de fato pouco divulgada, pouco conhecida, quando não esquecida da bibliografia que trata da imigração alemã. Isso deve-se em parte a algumas considerações que alguns historiadores anteriores, viajantes e personalidades políticas, como Constantino Semimbu, que foi presidente da província, na metade do século XIX. Essas considerações que eles fazem são sempre de forma pejorativa, né? O principal fator é a comparação com São Leopoldo, né? As duas colônias que a gente tem no litoral norte, de 1826, a católica, em Pedro de Alcântara, e Três Forquilhas, os luteranos, os protestantes, elas não alcançaram o estágio de desenvolvimento industrial, comercial, que as colônias posteriores e do Vale dos Sinos, né? São Leopoldo é a mãe de todas elas. Então a gente tem aí uma opinião do Heinrich Henderman, em 60, século XIX, lastimável sobre o estado das duas, né? Mulhall, que é um viajante inglês que passa por aqui, não eram tão prósperas. O Jean Rush, que é o mais recente, professor da URGS há muito tempo, quando visitou a colônia em 51 também, disse que ela era um exemplo, uma amostra milagrosamente conservada na primeira fase da construção da Serra, ou seja, ela não conseguiu se desenvolver. Antes de entrar propriamente dita na questão da imigração para o litoral norte, a gente sempre gosta de fazer, mesmo que en passant, assim, rapidamente, uma abordagem um pouquinho anterior, né? Aquilo que precede o evento histórico de 1826, quando esses alemães se dirigem para o litoral norte. Então, assim, a gente vai ver só pontuar, né? O Michel Pollack diz que nós gravamos, nossa memória, ela tem três fatores, né? Fatos, né? Datas, personagens e lugares, né? Então eu sempre gosto de mostrar os personagens que atuaram nesse processo todo, a gente possa memorizar e acompanhar esse desenvolvimento, né? Começa com Napoleão Bonaparte, depois da Revolução Francesa, né? Imperadores franceses, vai fazer uma revolução militar, né? E apesar de algumas pessoas considerarem ele alguém de forma pejorativa, como um outro Hitler, ele contribuiu muito para que a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa fossem espalhados pela Europa. Dom João VI, o rei português, Dom Pedro I, a Leopoldina, que muitos dizem que seja a mãe da imigração alemã no Brasil, eu discordo, não é tanto assim, a influência dela não foi tão grande quanto os historiadores anteriores acreditaram a ela, né? A influência dela foi um pouco menor. Para mim, o grande homem da imigração alemã no Brasil chama-se José Bonifácio. É ele quem cria a ideia de colônias rural-militares, agricultores e soldados. E é ele quem envia para a Alemanha o outro personagem importante, o Major von Schiffer, para buscar colonos e soldados para as duas coisas que o Brasil precisava: criar o minifúndio, uma revolução agrária, e servir ao exército imperial brasileiro em formação. E o último deles, obviamente, o Visconde de São Leopoldo, que é o que funda São Leopoldo. No caso do litoral norte, que também foi ideia do Visconde de São Leopoldo, quando lá passou em 24, na vinda para Porto Alegre, idealiza uma colônia que serviria o local se criaria um porto onde os alemães abasteceriam, assim como o São Leopoldo fez com Porto Alegre. Caxias relata isso em 45. Porto Alegre foi imperial e sobreviveu imperial durante a Revolução Farroupilha, principalmente por São Leopoldo. A ideia também era essa, que em Torres se construísse um porto e que os alemães pudessem escoar por esse porto a produção agrária feita ali.
O Visconde de Leopoldo não teve tempo de emplacar a colônia. Ele foi chamado para servir de ministro do Dom Pedro I, sai do governo do estado, da província, e deixa Gordir de Borbuda, Visconde de Camamu, como responsável por criar a colônia. E o Camamu, então, nomeia o diretor da Presídio das Torres, que é o Francisco de Paula Soares, como diretor da colônia, assim como Tomás Lima foi em São Leopoldo. É ele quem vai receber esses colonos, levá-los até lá e instalá-los no litoral norte. Então, esses são os personagens que movem esse processo histórico, tudo que a gente está tratando, que é de 1824 a 1826. Como eu disse, a gente tenta um pouquinho antes para situar o processo histórico. Alemanha do século XIX, vocês podem ver aí duas áreas marcadas. Eu vou comparar elas agora com a atual, que são as regiões de onde os alemães saíram da Alemanha e vão migrar. São as regiões, as principais regiões de origem dos imigrantes que foram para Três Forquilhas e Torres, assim como de São Leopoldo, né? Detalhe importante, até 26, 1824, 1825, 1826, a grande massa desses imigrantes sai do Rheinhessen, que é a região, ali, não sei se é possível ver, entre o Reno, né, Alzey, Worms, Mainz, esse pequeno espaço aqui e um pouquinho em volta de Frankfurt é a origem da maioria dos imigrantes do período inicial. Só depois de 26 é que começam a vir em maior número imigrantes do Hunsrück, que depois vão acabar sendo a maioria de todo o processo. Então, esses imigrantes que vão lá para o litoral norte, em 1826, saem quase todos do Rheinhessen. Na época, o Grande Ducado de Hessen-Darmstadt, que ocupava os dois lados do Reno. Então, a gente falou rapidamente sobre os personagens, né? Fatores preponderantes para que os alemães tivessem a migrar, né? Revolução Industrial, porque cria o desemprego no artesanato, né? Atinge duramente o artesanato com a substituição pelas máquinas. A Revolução Francesa, que dá direito de ir e vir, e nisso Napoleão é fundamental. Em 1804 ele cria o Código Napoleônico, que depois vai ser copiado por outras regiões da Europa. Foi a base do direito de vários países da Europa e que hoje é pouco falado nisso, né? Recentemente eu fiz um artigo para a revista de História da Internacional do Rio de Janeiro sobre o Congresso de Viena e a Revolução Francesa, a Baixa Revolução, né? O Congresso de Viena, quando Napoleão é derrotado, é uma tentativa das monarquias de derrubar aquilo que foi conquistado pela Revolução Francesa e depois espalhado pelo Napoleão. Mas no Brasil, de modo geral, o Napoleão é mal visto, né? Até por influência portuguesa, já que o Napoleão expulsou o Dom João VI de lá, né? Toda a historiografia brasileira é muito contra o Napoleão e mais próximo aos ingleses, né? Obviamente que ele tem um seu lado negativo, mas não de todo, contribuiu de algumas formas, inclusive na criação do direito civil, né? Que ele implantou inclusive nos Estados alemães. A religião antes era o principal documento. Nascia alguém, casava, era na igreja, tanto calvinista, luterano, católico. Com Napoleão, ele impõe o Código Civil, ou seja, a pessoa casa na igreja, mas também precisa casar, precisa ter um registro civil de Estado, quando a pessoa nasce, quando a pessoa casa e quando tem o óbito. As guerras napoleônicas, a gente já citou. São quase 30 anos de guerras constantes, um vai e vem na Alemanha. A Alemanha é o caminho das tropas entre Rússia e Áustria, é um cruzamento sempre em França. Essas terras são exauridas por campanhas militares, roubos, estupros também, em massa. Tifo foi disseminado muito na Alemanha, com as tropas do Napoleão vindo e voltando desses campos de batalha. Então, essas terras são exauridas pela guerra. O Napoleão impõe também direito hereditário, ou seja, do Hessen-Darmstadt, por exemplo, a região central da Alemanha, só o primogênito tinha direito a herdar a terra, ao resto restava a emigrar. O Napoleão ele impôs a igualdade de todos os filhos. Quando ele cai,
o resto da identidade retorna a esse direito anterior. Ou seja, só o primogênito tem direito. Resta aos mais novos ou se submeter ao filho, ou mais velho, no caso uma patriarcal, ou então emigrar para uma outra aldeia, para um outro país. É o que eles vão fazer a partir de 24 para o Brasil. São 40 milhões de pessoas que emigram no século XVIII e XIX da Europa. Desses 40 milhões, 10 milhões são de alemães. A grande maioria vai para os Estados Unidos. 350 mil vão vir para o Brasil. E desses, 5 mil nesse primeiro período, de 1824 até 1830. Isso são números assim, que a gente traz para contextualizar aquilo que eu já tinha falado. Então, o que acontece? Nesse contexto todo, colonos e artesãos já desnecessários ou desempregados, a Revolução Industrial faz a sua parte em deixar esses colonos passando fome na cidade. Soldados, já que o Congresso de Viena estipulou que Napoleão foi derrotado, a Europa foi redividida, não se pode mais criar exército. Essas são duas coisas desnecessárias ou em excesso demais, está sobrando na Europa. E tem um país na América do Sul, chamado Brasil, que é recém-independente, que não tem minifúndio, não tem sistema agrário desenvolvido, não tem indústria e não tem soldado para o exército. Então, o que vai acontecer? Um idealista, infelizmente ficou pouco tempo no ministério, que é o José Bonifácio, vai sugerir ao Dom Pedro que ele chame alemães. Né? Houve outras propostas de outros povos, mas os alemães eram, sabidamente, um povo que sua história militar é bem conhecida. Né? Então, e o Schiffer tinha um contato na Europa, era um agente com boa relação em vários países. Ele vai para lá em agosto de 22, antes da independência. Missão secreta. Buscar colonos disfarçados e soldados. Ele chegou a pensar até ir para se a gente dividir um pouquinho a história do Brasil, da leste do Brasil e para a América do Sul, a gente vai ver que tem Bolívia, Venezuela, esses países que também se libertam da Espanha, também utilizam alemães. A própria Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, e a região que era espanhola, também usa alemães para se libertar. O Brasil se libertou sem esses alemães, mas chamou eles para manter o exército e garantir a independência. Condições: professar a fé cristã, servir 4 anos no exército aqueles que não pagavam passagem, 77 hectares de terra nesses primeiros 6 anos foi concedido. 65% da população alemã na época tinha só 2 hectares. Uma oferta, isenção de impostos, subsídios, ferramentas, animais. Tem que migrar. A situação está ruim. Média de viagem terrestre, do sul da Alemanha até o norte, até os portos. Esperas nos portos, espera na cidade, 2 viagens, Alemanha-Rio, Rio-Porto Alegre. Isso dá, em média, 300 dias de viagem, 10 meses viajando. Muitos com famílias, crianças pequenas, alguns recém-nascidos. A dificuldade de atravessar o Atlântico para recomeçar uma vida, uma nova oportunidade. Como eu falei do exército, a gente já tinha falado isso, né? Formação do exército imperial. Se criam 4 batalhões, os 4 vão... são 4 batalhões de alemães que vão servir o exército imperial brasileiro. Cerca de quase 3 mil, 2.750 soldados alemães, mais ou menos, serviram no exército imperial brasileiro. Rio Grande do Sul, estamos se aproximando nessa iniciativa de contextualizar todo o esporte, está se aproximando do litoral. Estamos chegando no Rio Grande do Sul. 4 municípios iniciais: Rio Pardo, Porto Alegre, Santa Cruz da Patrulha e Rio Grande. Cerca de 100 mil habitantes em 1824. Porto Alegre, 10 mil habitantes. Pensem, imaginem só, até aquela foto ali, uma foto de um arraial de um pintor alemão, 51, bem pequenininha. Imagina, 10 mil pessoas em Porto Alegre e em 6 anos vão chegar aqui 5 mil alemães. Vejam que impacto nessa economia. Litoral Norte, 24 mil habitantes. Mas pensem que o Litoral Norte, na época, a gente engloba Rio Grande e até Torres. Todo esse pessoal que está aqui, não, né, mais pessoas que em Porto Alegre, por ser uma região muito maior.
A economia gaúcha, todos sabem, pecuária, extensiva. Então está lá, Rio Grande do Sul, início do século XIX, São Leopoldo 24 e as colônias alemãs 1826. Trajeto até o litoral norte, via Lagoa dos Patos. E depois, praia. Tem algumas datas, eu pontuei ali, 24 de setembro de 26, eles se reúnem em Porto Alegre, alguns alemães por falta de terras em São Leopoldo, outros por estarem descontentes com as terras de São Leopoldo, voluntários, querem ir para a nova colônia. O Gordilho de Gorbuda, seguindo a orientação do Estado de São Leopoldo, então vai enviar eles para o litoral. Primeiro, por diversos contratempos, quase 2 meses esperando em Porto Alegre, em novembro partem para o litoral. Vão levar aí 16 dias. Pontuando, 7 dias depois eles chegam a Tramandaí e no dia 17 a Torres. Vou mostrar aí como é que eles foram pelo litoral. Essas são as carretinhas de carga. Essas são fotos agora do começo do século XX, mas são as mesmas utilizadas pelos alemães que foram de barco de Porto Alegre até via Lagoa dos Patos, até Capivari, e dali desceram e então se dirigiram à praia e foram caminhando para transpor o rio Tramandaí. É uma foto atual de Tramandaí, do lado de cá em Bela, do lado de Tramandaí, aquela areia no fundo lá é a praia, na lateral também. Então eles saíram dali e foram, a travessia do rio, 5 dias estava atravessando para transpor o rio. 422 pessoas para transpor o rio Tramandaí. Não sei se alguém conhece Tramandaí aqui, é a foto que está ali atual, né? Não tinha ponte, e várias complicações, e o diretor da colônia vai depois acusar o pessoal de Osório, né? Conceição da Arroio na época, que não cedeu barcos, nem carroças suficientes para passar. Então, se em média levava 2 dias para transpor o rio, eles levaram 5 dias, 5 a 6 dias. E seguem então em direção à praia até chegar às Torres. Isso aí é uma aquarela de um alemão também, de 51, As Rochas das Torres, onde vão chegar em 17 de novembro de 1826. Outra visão aí, essa aí é uma cópia, todo mundo confunde essa aquarela com um Debré, né? Na verdade, segundo o Museu Cassius Maia, que eu consultei para publicação no meu livro, Lavrador Sapateiro, é uma cópia de um autor desconhecido, uma falsificação do Debré, não é o Debré. Isso segundo o Museu Cassius Maia, no Rio de Janeiro. Mas é a vista do farol, ali está a igreja, né? Então possivelmente essa aquarela tenha sido pintada depois de 1827, quando a igreja fica pronta. Lá no litoral norte aconteceu uma coisa que não vai acontecer em nenhuma outra colônia alemã no Brasil, que é a distinção imediata entre credos. Católicos e protestantes vão ser divididos. Os protestantes vão acompanhados pelo pastor Carl Leopoldo Fox até Três Forquilhas, o Vale de Três Forquilhas, e os católicos permanecem em Torres para depois serem enviados para uma outra área nas proximidades, porque o diretor achava que, como os padres andavam por ali, os católicos poderiam ser atendidos pelos padres brasileiros, né? E como os protestantes tinham o fogo junto com ele, foram enviados para o Vale de Três Forquilhas. Está aí o Vale de Três Forquilhas, à direita de vocês Itati, para o lado de Osório, à esquerda Três Forquilhas hoje, né? São 2 cidades distintas, né? Lado de Torres. Vou mostrar aqui, a gente não tem nenhum mapa estatístico de propriedade de terras de Três Forquilhas. A gente tem em São Leopoldo, tem em Santa Cruz, tem em Manaus. Nós nunca encontramos nenhum mapa de terras de Três Forquilhas. A gente tem uma descrição de alguns padres de Torres e de Osório, e baseado na tradição oral de algumas pessoas, a gente consegue, o pastor Hélio Miller conseguiu, né, distribuir esses lotes de terras mais ou menos como seriam, e a gente fez um mapa, eu fiz um mapa também para o livro, em que tem uma separação por famílias aí,
mas nós nunca encontramos, infelizmente, essa distribuição de terras no litoral norte. Aí vocês podem ver, é uma foto aérea, e essas fotos que eu vou mostrar para vocês aí na sequência de das Forquilhas são do Thiago Trospac, é meu primo, me acompanha sempre nas andanças pelas pesquisas para documentar e para publicar depois em artigo as fotos que a gente tem feito, né? Uma foto aérea dele, não sei se é possível ver, lá naquele cantinho lá está a igreja, o cemitério ficava por aqui, ó, e uma enchente em 1897 destruiu esse cemitério, onde estavam os imigrantes, se perdeu, ele foi feito em outro lugar depois, foi mais para baixo do rio. Aqui está a igreja, opa, desculpa, aqui está a igreja, a casa do pastor Fogos do lado, depois eu vou mostrar ela ali, casa que serviu de escola, de venda e de igreja enquanto ele construía a igreja. Original da época. Original da época, eu vou mostrar depois ali. Pastor Fogos, que foi muito criticado também pela historiografia, né? Porque ele atendia os seus paroquianos na igreja e depois saía para vender cachaça na vida dele. Isso foi muito criticado, inclusive pelo Runch, que é um grande historiador gaúcho, né? Escreveu vasta biografia sobre isso. Tem alguma contextualização. Na verdade, quando o governo corta o subsídio para os alemães, em 31, o pastor passa a não receber mais o salário de pastor. Então ele precisa ter alguma atividade, né? E isso causou alguns problemas, e vários pastores depois dele vão criticá-lo muito, porque ele tinha escravos também, tinha um engenho. Então, essa é uma foto da família Fogos, né? Que é uma família influente, foi sempre uma família influente. Ele era uma pessoa, que nem eu disse, além de pastor, acabou sendo um grande comerciante. Lá a família Fogos também, lá em Taquari, que tinha comércio nas duas cidades, né, na Unicacé. Família Schmidt também, que a gente tem trabalho no livro, e Bobson. Esta aí é a igreja, uma foto já um pouco antiga, hoje ela está pintada de amarelo. Ali no canto, no detalhe, são as pedras que foram recentemente descobertas, as pedras que os escravos que construíram o templo original trabalharam nelas. E depois, claro, a torre da igreja é de 1927, porque no Império Brasileiro era proibido externar o credo, né? Então não havia torre nem cruz. Só depois de passado esse tempo é que se permitiu a primeira torre, né, do Brasil, de uma colônia alemã, é lá em Domingos Martins. Eu estive lá, muito bem recebido pelo pessoal, um amigo que inclusive esteve aqui, né, 2 irmãos há um tempo atrás, fazendo palestra, Joel Velten, e o pastor de lá, quebrando a regra, fez uma torre, mas era um caso único, né, que era proibido. Aqui então só em 1927. A parte interna da igreja, a igreja luterana, dizem que a cruz ali no centro seria resto do madeirame original que foi usado para a construção da primeira. Realmente eu nunca consegui comprovar nada, uma coisa que circula na comunidade, né? Então aí está a casa do pastor Fox. Aqui na foto do canto, aqui à esquerda, é a igreja, a torre da igreja e a casa do pastor Fox, que era um sobrado, né? Pode ver lá no sobrado. Hoje aqui a foto maior, não existe mais esse sobrado, a parte de cima foi retirada, né? O estado está precário. A gente fez uma exposição há um tempo atrás em São Paulo e na Alemanha para divulgar o patrimônio histórico, na tentativa de mostrar que o litoral norte tem presença alemã, né? Então a gente fez várias fotos dos locais, essa que a gente está mostrando aqui, né? E contar um pouquinho da história. E essa casa aí é a casa mais antiga, 1850. Está aí outro aspecto da casa, a porta, né? Sobrado. Lá onde ficava a senzala do pastor, que é a foto de lá, né? Aqui, o vale onde ficava o cemitério também, do próximo, né? Ele tinha 2 terrenos, um para a casa dele, outro para a igreja, e o cemitério na lateral. O cemitério foi destruído, então, por uma enchente. A casa dos Jacob,
também bem antiga, 1853. Elas têm um enxamel, mas muito parecido com a açoriano, né? Porque quem ajudou na construção foi um pedreiro açoriano. Então, o pessoal que mantém a casa hoje rebocou as vigas e tapou, né? Então não são todas as casas que têm as vigas aparecendo, então quebra um pouquinho da aparência alemã da casa, assim, né? De enxamel. Então a porta também é uma porta bem bonita e antiga, né? 1853, e ainda é habitada. O sítio da Figueira, que é hoje chamado de sítio da Figueira, a casa do cara que foi juiz de paz, Carl Jacob, e pertence ao pastor Hélio Miller, que foi o primeiro, um pastor, atendeu a comunidade na década de 70, foi o primeiro historiador que se dedicou a publicar, pesquisar e publicar algo sobre os alemães no litoral norte. Tem 2 livros escritos na década de 90, 92, 93, e depois publicou agora, recentemente, mais uma coletânea de contos, né? Mas os livros de história que nos interessam mais são esses 2 primeiros, onde ele conta, primeiro a reunir o material todo que a gente tinha conhecimento e publicar. Essa é a casa que ele herdou da família por parte da mulher, né? E vive até hoje lá, passa as férias ali, né? Hoje ele reside em Curitiba. E é muito conhecido, quem vai para as Forquilhas, Oitati, e tal, é o sítio da Figueira. Também tem enxamel e também foi algumas partes rebocadas, mas a casa dentro é toda conservada, tem uma biblioteca que foi do pastor Fogues, um enorme acervo com livros da Alemanha e livros que eram usados pela igreja. A casa dos Marshman, dos Kellerman, perdão, 1858, também tem enxamel e também foi tapado em 45 com reboco, né, e tapa um pouquinho a parte interna não tu consegue ver melhor, mas a parte externa ela parece uma casa comum, né? Alguns detalhes assim de coisas da época mesmo que foram trazidas, né, na janela, na porta. Alguns aspectos que eu gosto sempre de mostrar é a questão para construção da época, além do engate do pino de madeira, tinha um reforço de metal, né? Os pinos estão lá no lado do canal lateral. E um pezinho ali que é uma foto artística, né, do Thiago, que fez muito sucesso na exposição lá em São Paulo. Todo mundo parava para ver, pensando de quem era aquele pé ali, se era meu, não era meu, era o dono da casa. Segunda da porta. É a segunda porta. Bom, eu falei um pouquinho do aspecto da parte material, né, patrimônio material da colônia. Sobre os católicos, ali está a igreja. Torres. Aconteceu em Torres, né? Já para lá dos Torres, então os católicos, né? Aconteceu uma coisa bem desagradável para quem faz analogia, né? O pessoal que faz analogia, o Nélio, o Cláudio RS, sabe que a gente está falando porque os padres não falavam alemão, eram padres portugueses, brasileiros, né? E aí chega um alemão e fala Schwitzer, Weingartner, Kreuzburg. Não vai sair isso aí certo nunca. Então a gente tem muitos lá, Celístrio, Maia, Borges, que realmente parece com Borger, né? Aí seria até aceitável, né? E a gente tem um livro também que tem essa relação aí. São alguns exemplos assim do que foram da questão de aculturação, né? Esses alemães realmente perderam muito cedo a questão da identidade étnica, né? Porque se vincularam a um núcleo que era totalmente açoriano, português, brasileiro, nacional. Então perdem a língua, então perdem um sobrenome, que é o que dá a identidade também. Isso também aconteceu em alguns casos com os luteranos, mas foram no menor número, né? No meu caso é um exemplo, Drespar. O original é Drespar. Como no Rundlich, D, P. O pastor Fogues, apesar de ser alemão, de conhecer a família daqui de São Leopoldo, cometeu alguns errinhos lá e a minha família acabou saindo do Drespar para o Drespar. A questão dos luteranos, que para mim é assim, a área que a gente tem pesquisado mais, né, se dedicado mais a afinco, né, até para uma questão histórica familiar. Em 42, aquilo que já era, que foi ao longo do século XIX, começo do século XX, esses alemães isolados dentro de uma colônia que não recebeu outras levas que não a de 1826.
São Leopoldo recebeu, durante todo o século XIX, várias levas, né? O litoral norte recebeu essa única leva de 26, alguns alemães esporádicos chegaram na década de 50 e outros no final do século, mas a grande massa da população local foi de 26. Então, além dessa aculturação normal com os açorianos, né, que eram a maioria na região, e a língua que eles perderam, em 42, quando o Brasil entra em guerra com a Alemanha, acontece aquilo que aconteceu em uma boa parte das colônias alemãs, mas aqui foi drástico, assim, porque a língua alemã proibida, né, perdida para sempre. Pouquíssimas mesmas pessoas sabem falar o alemão lá na colônia. E os registros de genealogia destruídos. Os de óbito, desde 1826 até quase o final do século, todos destruídos. Casamentos, todos os primeiros 25 anos da colônia, quando se forma a colônia, quando se cria um núcleo, todos destruídos. E outros relatórios que se perderam, que a gente nem sabe o que se perdeu. Foram postos no fogo pelo delegado Tácito Fernandes. Eu tive a felicidade, depois de encontrar no arquivo histórico, o desligamento dele depois da guerra. Ele foi exonerado. Infelizmente, não antes de fazer isso. Ele também quebrou as lápides que estavam em alemão. Lá tem uma foto de uma lápide quebrada, com as inscrições em alemão tradicionais, né, cemitérios alemães. Ele destruiu as lápides, não deixou nada, botou fogo nos registros. Então salvaram-se, né, alguns livros, que é o que a gente faz a genealogia das famílias alemãs do litoral norte hoje. Por isso, agora a gente não conhece a origem na Alemanha de algumas, apesar de a gente buscar uma varredura geral, ainda não conseguimos encontrar de todas, porque faltam informações, obviamente, né? E o pastor Fox era também um pouco relapso nas informações, às vezes ele não dizia o nome dos avós, não dizia de onde era, então a gente acabou perdendo essa ligação com a Alemanha, que é o trabalho que eu tenho me proposto a fazer já há alguns anos, que é identificar de onde são essas pessoas, qual a ligação, quando essa exposição foi para a Alemanha, a ideia era mostrar para eles lá que esses alemães que deixaram a pátria, né, criaram um lar aqui e fazer essa ligação que não existia até então. Então, a gente conseguiu recuperar alguns registros de lá, e a boa parte, como eu disse antes, é de Rheinhessen, né, região, principalmente o contato que eu tenho lá, que a gente tem trabalho afinco, assim, parceria é com Alzey, perto entre Worms e Mainz, e aí estão 2 registros, né, família Herbig, assim, apenas para ilustrar, né, e uma coisa importante que eu quase não leio em nenhuma biografia da imigração alemã, a questão do credo luterano. Invariavelmente, todos dizem protestantes luteranos. Isso é uma inverdade. Constatei isso em São Leopoldo, em algumas famílias, mas como eu não detive a todas as famílias, eu não tenho um dado estatístico, mas como o texto Fulquias é uma especialidade nossa, a gente tem levantado dados mais precisos de todas as famílias. No mínimo, 11% eram calvinistas. E só passaram a frequentar a igreja luterana depois de chegar ao Brasil, e como o Fox tinha uma escola voltada ao luteranismo, era mais fácil se aproximar do luterano do que do católico. Eu acredito, sem medo de errar, que em torno de 35% desses alemães que foram para o litoral eram calvinistas. Que, para um leigo, a grosso modo, pode parecer semelhante aos luteranos, mas há algumas diferenciações. Na Alemanha, dessas famílias, há alguns casamentos em que eles têm relação de batizar numa igreja e em outra, são parceiros, né, é mais semelhante do que o católico, mas há diferenças significativas na relação que aqui foram esquecidas pela condição de que não havia um pastor calvinista para atendê-los. É uma das curiosidades que a gente pode relatar, assim, que a gente não tem visto trabalho nenhum a esse respeito. Então, lá Tesfuquiras ainda, luteranos, um batismo do pastor Fogos, aí para ilustrar o livro de registro dele. Quem nunca viu, às vezes o pessoal consegue pela internet alguma informação, mas não sabe de onde se extrai essas informações. Esse é o livro do pastor Fogos, o livro número 1. Essa é a Charlotte Schneider, é uma parente minha, casada com um Trespa.
E lá o símbolo da igreja, da paróquia, né? De 3 forquilhas. Em alemão também, podem ver se é possível ver aí, mas está em alemão. Deutsche Evangelische Kirchen zu 3 forquilhas. Então, que até 42 a língua falada. Selo eclesiástico. Era essa. Daí a CLB lá, né? A gente está falando da CLB. E aí um exemplo do alemão bem arcaico e bem rudimentar do pastor Fox. Eu realmente não tive acesso ao original, mas recebi do pastor Hélio a transcrição ali. Se comparar com o alemão, vai ver que a própria composição da frase é diferente, além da grafia, né? Também lá é o mesmo símbolo. Para ilustrar só, recentemente até publiquei no meu site, em parceria com alguns colegas, um artigo que eu fiz sobre a história da imigração alemã para o litoral norte. Eu fiz questão de traduzir isso para o alemão, porque a revista Tópicos já publicou isso em alemão, lá na Alemanha. E eu quis resgatar algumas línguas que foram usadas no século XIX e desapareceram da região, que é o Rundrig, que é o dialeto de Hessen, que é da minha família, e que é o pomerano, que poucas famílias pomeranas foram para lá, 3 ou 4, mas existia e desapareceu, não se conservou, né? Então eu fiz questão de publicar esse texto no site, no meu site pessoal, a versão em português, a versão alemã e a versão dos dialetos, para que, em homenagem àqueles que vieram, que trouxeram a sua identidade, enfim, infelizmente se perdeu. Essa aí é a lembrança de confirmação do meu avô, José Antônio Trespa, está em alemão também, para mostrar que o litoral tinha essa condição até 42, e aí é de 39, né? Aí ainda está livre, né? E depois o meu avô perdeu também, ele era pequeno, depois, em 42, ele perdeu, não repassou os filhos por medo, os meus bisavós também. O meu bisavô chegou a ser preso, né, inclusive na época, por falar o alemão. Então a família perdeu completamente um aspecto importante da identidade, que é a língua, né, alemã. Essa aí é a comunidade de Maquiné, porque os delas foram se espalhando, né? Até as forquilhas, Terra de Areia, Capão, Maquiné. Esse aí que está aí é 59, é a despedida do Kunert. Acho que os luteranos, a maior parte deve lembrar dele, ele foi um importante pastor para o litoral norte e também para o Brasil e para a América Latina, né? Desculpa. E a gente vai encerrar assim, a nossa explanação geral sobre a imigração alemã para o litoral norte com uma questão que surgiu há pouco tempo. A historiografia relata que o imperador Dom Pedro I, em passagem por Torres, a caminho de Porto Alegre, ele estava se dirigindo à campanha Cisplatina, para vistoriar o exército brasileiro, e que havia alemães, 27ª Batalha de Caçadores estava em ação, inclusive na mais famosa batalha que o Brasil perdeu, a Batalha de Passo de Rosário, em 27. O Dom Pedro passa por Torres e todo mundo, todos os historiadores, isso tem espalhado assim, a 5 de dezembro de 1826, o Dom Pedro teria passado, dormido na casa do fulano, bebido água na fonte de fulano. Existe um roteiro turístico, histórico, que é comum. Só que, tempos atrás, um pesquisador patrulhense encontrou essa carta no Museu de Petrópolis, e é uma carta do Dom Pedro à Imperatriz Leopoldina, relatando o roteiro de viagem dele para o sul. E o que ele fala nesse roteiro de viagem para o sul? Que ele não dormiu em Torres, que ele não passou em Santana da Patrulha, nesse 5 de dezembro de 1826. Como a gente tem uma outra carta comparativa, que é a carta que a gente está transcrevendo do lado lá, que consta ela na íntegra em alemão e no vernáculo no meu livro Lavrador Sapateiro, que é a única carta que nós conhecemos de um imigrante alemão que escreve do litoral norte para a Alemanha. Aqui em São Leopoldo tem várias, né? Outras colônias, mas nós nunca encontramos outra que não essa, do Valentim Knopf, de 1827. Ele relata, de fato, o Dom Pedro esteve lá com eles.
e deu 4 mil réis para cada pai de família. Daí a pergunta, quando foi isso? Porque se o Dom Pedro fala que não foi em 5 de dezembro, e o colono disse que ele ganhou 4 mil réis do imperador, e a história contou que o Dom Pedro passou por Torres, pelo litoral, que data seria? Talvez na volta, quando ele chega a Torres, em 25 de dezembro, recebe as cartas da corte, que contam a história que ele havia perdido a esposa, a imperatriz Leopoldina. Depois de 25 de dezembro, então, possivelmente, ele tenha passado por esses lugares que ele disse que passaram. A gente está ainda em estudo, tentando esclarecer esse fato, mas fato é que ele, segundo o próprio colono lá, que recebeu esses 4 mil réis, visitou eles. É a única colônia alemã que Dom Pedro I visita. Ele, que foi, muitas vezes, receber os colonos no Rio de Janeiro, né, junto com a imperatriz, para a tradução. Ele não esteve em São Leopoldo, não esteve em Nova Friburgo, que é a colônia que foi criada antes, né, por suíços, 1819, e um pouquinho antes que São Leopoldo, também. Então, passou para conhecer os alemães no litoral e deixou esse mistério para nós, que a gente está tentando resolver ainda quando e de que forma ele passou pelo litoral norte e qual o contato que ele teve com esses alemães. Segundo o Valentim Knopf, eles receberam 4 mil réis cada pai de família. Então, é isso que eu queria deixar assim.